No 38º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e a adorá-lo. No templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um pó sagrado, e ele provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes. Eu vou ler essas escrituras primeiro, para que a gente possa começar a formar o raciocínio e então obter a revelação para cada um de nós que o Senhor tem. O anjo da igreja de Tiatira, essa foi a carta mais extensa das 7 que o Senhor mandou para 7 igrejas, essa foi a mais extensa, um pouco mais longa. Então, o anjo da igreja de Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, olha só, esse versículo 19 é incrível. Eu estou vendo, ó, o Senhor fala, tem amor nessa igreja, tem fé, tem serviço, tem perseverança, e você evoluiu, você está fazendo mais agora do que você fez no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel. Aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Ela carregava, essa mulher aqui que se apresentava como profetisa, ela carregava o mesmo espírito da rainha fenícia, da filha de Etibaal, lá dos Sidônios. Que, com certeza, por conta de uma aliança política, então, Acabe se casa com Jezabel. E ela se torna, assim, uma influência terrível. Ela implantou o baalismo ali. Eu li para você. Ela levou o Acabe, que conhecia a verdade, a construir um altar para Baal. Você vai ver que ela alimentava 450 profetas na mesa dela com 400 de Azerá, porque ela também era, além de adoradora de Baal, de Azerá. Ela carregava uma sedução, onde havia uma dominação. E aí você vai ver vários pontos que revelam que esse espírito está atuando numa igreja, numa empresa, numa família, numa nação.
Você tolera os ensinos dessa mulher que se diz profetisa. Que se diz, mas não era. Ela usava de um falso poder para dominar. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo. Então o Senhor corrigiu. Ela não era inocente do que ela vinha fazendo. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender. Eu dei tempo para ela mudar. Ó o amor, hein? Eu dei tempo para ela se converter, para ela mudar. Mas ela não quer. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, que fala de um adultério espiritual. A não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, que pode até ter filhos biológicos, mas aqui está falando dos filhos que ela foi criando através da sua influência, digamos, seus filhos espirituais. Quem se tornou seguidor dela. Então, todas as igrejas, eu vou ter que agir assim, para que seja um exemplo, olha aqui, não é para o mundo. Aqui no caso de Tiatira, eu vou lidar com ela para ser um exemplo para as outras igrejas. Todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Eu conheço as intenções e motivações das pessoas. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com suas obras. Por isso que aqui, tá vendo? Quem falou isso foi Jesus, de acordo com as suas obras. Por isso que esse negócio de que o Senhor não está nem um pouquinho preocupado com o nosso estilo de vida é o maior engano. E muitas pessoas vão sendo levadas por um engano e elas acreditam mesmo numa mentira, que é exatamente aquilo que o Senhor tem falado, batido bastante. Que as pessoas não têm problema com Jesus, elas têm problema com Cristo. Que esta geração é a geração mais pró-Jesus, mas mais anticristo. Ela é anticristo. Nós podemos ver o espírito do anticristo. O espírito do anticristo é exatamente aquilo que vai contra o Cristo, que é cruz. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Agora ele está falando com quem não quis isso para a vida. E que ele chamou de profundos segredos de Satanás. Não porei outra carga sobre vocês. Tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Fiquem firmes à verdade, aquilo que vocês já receberam. Não vão inventar. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu pai. Olha só. Também lhe darei a estrela da manhã.
que fala de Jesus. Você vai receber o mesmo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bom, vamos falar um pouquinho de cultura. Cultura é o que você vivencia. Cultura é o que você vivencia. Nós estamos construindo cultura neste momento, neste exato momento. É o que você faz, como você se comporta aqui. E talvez seu filho está vendo como eu me comporto. Queiramos ou não, estamos formando uma cultura em nossa casa, na empresa, na igreja, na nossa equipe. Você está formando cultura. Cultura não é o que se coloca na parede. Porque tem gente que acha que cultura é o que ele colocou, aquele quadrinho ali, com a política da empresa. Não. Nem os valores do manual que você entregou para alguém. É o que vivenciamos numa sexta-feira como esta. Quando algo dá errado, como é que você responde? É como as pessoas tratam umas às outras. Quando ninguém está olhando. Como é que você lida com as pessoas? Talvez com uma pessoa que tem uma posição inferior. É o que é recompensado. É o que é ignorado. E principalmente tolerado. Principalmente tolerado. A cultura começa de cima. Sempre começa de cima. De quem lidera, do cabeça. A cultura começa de cima. A cultura de qualquer organização é o reflexo do comportamento de um líder. É o reflexo do comportamento que um líder está disposto a ignorar. E um pai é um líder, uma mãe é uma liderança, uma professora. Se o líder ignora, ele aprova silenciosamente. Se ele ignora, ele está aprovando silenciosamente. Ele não disse nada, ele só ignorou, deixou aquilo. Não é o que a gente fala? Conduta permitida é conduta ensinada. O que você aprova se torna normal. E o que se torna normal se torna cultura. Isso é muita responsabilidade, mas também uma maravilhosa oportunidade. Porque significa que nós não precisamos reformular tudo para mudar a cultura. E sim apenas parar de ignorar as coisas que contradizem o que você diz acreditar e quem você diz ser. Caráter, quando você estuda sobre caráter, ele tem um sentido de uma estátua. Caráter é como se fosse uma estátua, porque é algo imóvel. Por que a gente confia no caráter de Deus? Porque ele não muda. Caráter é algo imutável. Caráter é algo imutável.
ter o caráter fundamentado, formado por princípios bíblicos, por valores que a palavra de Deus nos ensina, não é popular. É impopular. É impopular. Não é popular. Se você quer ser popular, você vai ter que se adaptar a sistemas, a pessoas, você vai se vender. Por isso que caráter é algo imutável. O caráter que a palavra de Deus nos ensina é imutável. Nós lideramos com a nossa vida. Você lidera com a sua vida, sem abrir a boca. Quando você está diante de uma pessoa que tem caráter, eu estou falando caráter de Deus, caráter de Cristo, ela é imutável. Eu não minto. Não existe a menor possibilidade de eu mentir. Eu não consigo fazer uma coisa que eu não acredito. Eu não vou me aliar, ou me alinhar, aliar e alinhar a coisas que eu reprovo. Eu não engano. Eu não suporto fingimento. Não existe a menor possibilidade de eu ser duas pessoas. Isso é impossível. Eu não suportaria. Eu não tenho dois discursos. Eu tenho uma direção, um padrão que eu não negocio. Se eu tenho absoluta certeza do que eu tenho que fazer, eu não ouço ninguém. É impossível eu mudar aquilo. Não tem surpresas na minha casa e nem com quem me conhece. Quem me conhece não se surpreende. Não tem dúvidas do que esperar de mim. Não tem nenhuma dúvida. Isso é uma cultura. Quando eu descubro que por algum motivo, alguma coisa diferente lá fora está acontecendo, que não é a cultura, não é o padrão, imediatamente decisões precisam ser tomadas, elas já foram tomadas. É preciso agora retirar quem não está alinhado com a cultura. Existe uma cultura. E que ela é transparente. Só não conhece quem não quer conhecer. Por isso que quando acontece de alguém dizer que saiu da igreja porque alguém fez isso e aquilo, ele saiu, ele arrumou uma desculpa para tomar uma decisão na vida dele. Porque a cultura deste ministério é dito e provado por anos neste altar. Se algo sai fora disso, é porque alguém está fora da cultura.
Todos sabem que é impossível nós irmos a qualquer preço, a qualquer custo. Não é possível isso. Por quê? Porque o que eu não só ensino sem abrir a boca, mas eu ensino abrindo a minha boca. Sem abrir eu não preciso. Ninguém precisa fazer uma pergunta sequer que vai contra aquilo, que é a cultura. Cristo está no centro. Pessoas vêm em primeiro lugar. Cristo no centro, pessoas vêm em primeiro lugar. Isso é uma regra, isso é uma cultura. Isso é Bíblia, trate o outro como você quer ser tratado. Cultura. Pense um comportamento em sua casa, na sua equipe, na sua empresa, agora, que você tem tolerado. Pare e pensa, algo que você tem tolerado, que não reflete a cultura que você realmente quer, aquilo que você acredita. Você tem que abordar imediatamente. Você tem que lidar com aquilo imediatamente. Quando você percebe que algo está desalinhado dos valores e princípios, aquilo que é o princípio de tudo. Porque nós nos firmamos em princípios e não na cultura do mundo. Nos princípios bíblicos. E não na cultura desse mundo. Nós não podemos nos tornar subcultura. Mas é muito fácil. Você vai ouvindo, você vai recebendo. Com o advento da internet, o que acontece? As pessoas estão ouvindo, elas estão vendo, elas estão assistindo. Isso vai entrando. Coisas que anos atrás a gente nem pensava, era algo impensável. Hoje é comum. E as pessoas estão se acostumando. Por que elas estão se acostumando? Porque elas estão lentamente, e agora eu me refiro à igreja mesmo, porque não vamos cobrar a vida de quem está morto. Não estou falando do mundo. O mundo jaz do maligno. Mas quando a igreja começa lentamente se submeter à cultura, ela vai cedendo de pouquinho em pouquinho. Não é da noite para o dia. Ela vai cedendo. Na ânsia de segurar pessoas, ela cede para a cultura. Na ânsia de agradar todo mundo, ela começa a se vender lentamente. A fé é para que nos transformemos em quem fomos criados na eternidade. A fé não é para que eu mude e venha a ser a pessoa que eu não sou. A fé é para que eu seja transformado na pessoa que eu sou. Mas que está abafada. Que é o que eu falei na segunda-feira passada na reunião. O Jacó, ele não nasceu Jacó.
Foi dada uma identidade para ele que não era a verdadeira. Ele nasceu Israel. Só que o Jacó entulhou o Israel. E assim, para que você... Isso ilustra. Ele não nasceu mau caráter. Foi dado a ele uma identidade. Ele nasceu Israel. Mas quando foi dado aquele nome para ele, ele foi pegando a forma daquilo que ele nunca foi na eternidade. Então, quando nós nascemos, todos nós nascemos cheios, ninguém nasceu vazio. Todo mundo já nasceu pronto, com tudo que é necessário para cumprir com toda a sua, durante toda a sua existência, cumprir com o seu destino, com o seu propósito. Tudo que Deus nos colocou dentro de nós foi bom, porque está lá. Você não pode, a Bíblia explica a Bíblia, vai para Gênesis. Tudo que Deus fez é bom, Ele nunca fez algo ruim. Por isso, quando alguém fala assim, por que Ele fez o mal? Ele nunca fez o mal. Quando que Deus fez o mal? Não gosto dessa, sabe, quando aparece alguns que falam cada bobagem, quando que Deus fez o mal? Leia em Gênesis, onde Ele fez o mal. Tudo que Ele fez, Ele disse que era bom. Tudo era bom. Agora, quando Lúcifer permitiu que o orgulho, o direito, tomassem conta do seu coração, e ele quis uma posição que não era para ele, ele se tornou o diabo. Ele não era o diabo. Ele se tornou. Mas ele sempre foi um querubim glorioso. Então a gente precisa entender, ter o discernimento, para não vivermos uma vida como Satanás quer e não como fomos criados na eternidade. Formados. E depois, então, deformados. Mas quem o Senhor fez sempre foi bom. Nenhuma pessoa foi criada para ser uma pessoa fracassada, derrotada, amarga e terminar os seus dias de forma lamentável. Isso não é bíblico. Mas a cultura que ela recebe, os valores que ela recebe, a formação dela pode deformá-la e distanciá-la, como Jacó. Ele foi distanciado, ele se distanciou de Israel, mas Israel estava lá. Então a fé é para que eu seja transformado, você transformada, na pessoa que nós fomos gerados. Na pessoa que eu sou de verdade. E tem a autoridade dessa pessoa. Para representar a vontade de Deus. Enquanto algumas pessoas não entenderem que tudo que começa no homem não termina em Deus. Vamos repetir isso? Tudo que começa no homem não termina em Deus, porque da carne, nada, de novo, nada se aproveita. Vamos repetir? Tudo que começa no homem não termina em Deus. Não termina em Deus, porque da carne, nada se aproveita. Se você acha
que algum dia o que é carne vai virar espírito, não vai. O que começou no homem vai terminar em Deus, não vai. Como Jacó, vivendo como Jacó, nunca teria chegado onde ele chegou. Por isso que aquela luta trouxe para fora, para a superfície, o que estava soterrado. A sua verdadeira identidade. Deus é onipresente. A gente já sabe disso. Ele está em todo lugar. E nós temos que entender que o contato com Deus é inevitável. Porque Deus é onipresente, ponto. Mas o conhecimento de Deus não é inevitável. Você tem que estar aberto para isso. O conhecimento de Deus demanda atenção, sensibilidade, submissão, obediência. Fazer calar o nosso coração, fazer sossegar a nossa alma, em nome de Cristo Jesus. Bom, após fazer essa introdução, vamos voltar então para o espírito de Jezabel. Que significa o quê? Intimidação, corrupção espiritual. Significa corrupção moral, um ensino que inverte os papéis, onde se tira a autoridade do outro para que eu possa o quê? Sobressair e prevalecer, que foi isso que ela fez. A influência da Jezabel gerou uma cultura de manipulação, idolatria e oposição à vontade divina. Se você ler sobre ela, o que ela fez, você vai ver que as autoridades de Israel, porque eram manipuladas, elas se venderam, elas passaram por cima de tudo o que elas sabiam. E elas fizeram exatamente aquilo que elas sabiam que elas não podiam fazer, a mando de Jezabel. Por quê? Porque eram vendidas. Porque havia uma cultura de manipulação, de dominação. E as autoridades de Israel obedeceram às ordens de Jezabel em relação a Nabote, sem fazer um questionamentozinho sequer. Sabe o que é nem questionar? Olha, o perigo de você ser envolvido por um sistema onde você já não questiona mais. Você passa por cima de valores, de princípios claríssimos. E você não questiona mais. Você é intimidado, você é manipulado, você recebe uma direção para fazer algo, e você simplesmente se submete àquilo, sem um argumento, sem um questionamento. Por quê? Porque ela paga seu salário? Porque você tem medo de morrer? Você tem medo das consequências? É o que acontecia com eles. Eles agiram de forma subserviente
passivos e coniventes com erros, com injustiça, o que Deus não suporta. A postura dela sempre foi dominadora, inescrupulosa e enganosa. Aí aqui em Apocalipse, tinha uma mulher, Jesus falou, com o mesmo espírito. Outra época, outro tempo, mas o espírito era o mesmo, porque a Bíblia apresenta para nós arquétipos. É muito importante você parar e estudar a Bíblia olhando para as personagens da Bíblia como arquétipos. Porque o espírito é o mesmo, isso vai se repetir. Como está em Eclesiastes, não tem nada novo. As coisas só se repetem. Não é porque nós estamos num tempo de tanta tecnologia que o diabo mudou, ele é o mesmo. O caráter dele é o mesmo. Mentiroso, enganador, assassino, está escrito desde o princípio. E o caráter de Deus é o mesmo. Ele é bom e tudo que ele faz é bom. Ele é misericordioso, ele é amoroso, mas ele também é fogo consumidor, ele não suporta injustiça. E aí, Jesus fala sobre a tolerância de uma suposta profetisa com o espírito da rainha Fenícia de Sidom, que casou com Acabe. Ele fala, tem o mesmo espírito aqui. Essa mulher, ela está possuída pelo mesmo espírito. Ela é Jezabel nesse tempo, aqui na igreja. E o que ela está fazendo, que Jesus apontou? Ela está seduzindo as pessoas com engano, com a sedução, com controle, com dominação. Ela fala o que as pessoas querem ouvir e ela abre uma margem, ela dá margem para que elas continuem vivendo uma vida se dividindo, que é o mesmo espírito. Qual foi o questionamento quando o Elias chega e confronta o povo? Até quando vocês vão cochear entre dois caminhos, dois pensamentos? Até quando vocês vão oscilar? Até quando vocês vão manquejar entre dois pensamentos? Aí Jesus vai apontar lá na frente, vocês não podem servir a dois senhores. Então o espírito de Jezabel não foi de tirar absolutamente Deus, tudo, tira Deus, não. De tentar convencer o povo que o povo podia se dividir. Na igreja de Tiatira, o papel dessa mulher era convencer o povo que o povo podia se dividir, podia ter Deus e podia ter o mundo, podia receber palavras vindas de Deus, mensagens maravilhosas de Deus, continuando, mantendo o mesmo estilo de vida mundano. E aí o Senhor vem e fala assim, rapaz, você cresceu em tudo, na fé, no amor, na perseverança, por que você tolera um negócio desse? Porque o que parece é que de alguma maneira, o pastor dessa igreja de Tiatira, ele foi intimidado. Talvez ele perdeu a mão, e essa mulher ganhou tanta força, e agora ele não conseguia colocar um limite naquilo. E óbvio que ela ganhou força.
Porque ela profetizava, ou seja, ela falava o que as pessoas queriam ouvir, sem confrontá-las, e dava margem para elas, deixando claro que elas podiam viver essa vida. Com Deus, ter Deus, sem nenhuma mudança. Na imoralidade, eu li para você, na imoralidade, na corrupção, cometendo o que ele chamou de um adultério espiritual. Porque aqui ele fala de um adultério espiritual. Que o Senhor vai combater muito nas Escrituras. Ele vai chamar, principalmente lá no livro de Oséias, ele vai falar desse adultério espiritual. E o que é um adultério? Uma pessoa que está casada e tem um relacionamento extraconjugal. Ela está casada, ela fez uma aliança com aquela pessoa, mas ela tem relacionamentos fora. Isso o Senhor traz exatamente para ilustrar. Ó, você fez uma aliança comigo, mas você está me traindo quando você cede ao pecado. Você está me traindo quando você vive uma vida baseada na cultura. Você quer Deus, mas você quer viver a sua vida fornicando, adulterando, mentindo, traindo, enganando, negociando. A Bíblia fala, vamos ver se eu chego lá e leio. Que 450 profetas de Baal e 400 de Azerá comiam na mesa dela. Ou seja, quem eu alimento, eu domino. Os caras eram totalmente dominados por ela, porque ela sustentava todos eles. E eles decidiram pela necessidade. Não era difícil para eles permitir o controle dela sobre eles. Aquela era a mesa da dominação. Uma mesa vendida, bem negociada. Você senta comigo, você come comigo, eu mantenho você, mas você profetiza o que eu quero, você faz o que eu quero. É a mesa de Jezabel. A partir do momento que você senta na mesa de uma Jezabel, que pode ser um homem Jezabel, uma mulher Jezabel, não é porque o nome soa feminino, é um espírito, é um arquétipo. Quantas pessoas que se sentam na mesa de Jezabel? Não são poucas. Elas sentam e elas são totalmente conduzidas, dominadas. Por quê? Porque a partir do momento que você senta na mesa dela, você sabe muito bem, quem se senta na mesa da Jezabel sabe muito bem em que mesa ele está sentando. Pode levar para tudo. Você não vai sentar na mesa da Jezabel e conseguir manter princípios e valores da palavra de Deus. Isso é impossível. Quem vai para lá já sabe o que esperar. Então vai levando, porque às vezes você se concentra numa coisa, você tem que se concentrar no princípio dessa mensagem. O Senhor mostra aqui, claramente, que essa mulher na igreja de Tiatira
ela convenceu as pessoas que elas podiam permanecer se dividindo. Elas podiam continuar da mesma maneira. Ela mostrava um falso poder para elas, e assim ela foi conduzindo com aquele ensino, que eu não preciso voltar lá, que eu já li para você, a idolatria, a corrupção espiritual e, consequentemente, moral. A imoralidade. O Senhor disse aqui claramente para o anjo da igreja de Tiatira que o verdadeiro amor não pode tolerar o pecado, as heresias e a imoralidade. Ele foi elogiado, que ele tinha crescido. É mais ou menos assim: rapaz, você cresceu tanto, por que você tolera isso aqui? Você não vê que você está se vendendo? Por que você não bota um ponto final nisso? Ele deixou claro, e foi repreendido, o Senhor deixou claro para ele, e o repreendeu, que ele estava tolerando o que estava contaminando e gerando cultura. Contaminando e gerando cultura. E o que ele disse? Que ele estava chamando, que ele deu tempo para o arrependimento, que ele estava... mas que ele não estava vendo arrependimento, e que se esse arrependimento não acontecesse rápido, urgente, ele ia atrair o quê? Ele ia trazer o quê? Doença. Porque o que estava acontecendo ali, ele chamou, deixa eu até pegar aqui, para eu não perder a expressão que ele chamou. Ó, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás. Os profundos segredos de Satanás. Profundos segredos de Satanás. Jezabel adorava Baal. Baal, deus da tempestade, do trovão, da fertilidade... E a versão feminina, Azerá, né? A deusa também da fertilidade. E o que ela fez? Ela foi conduzindo as pessoas, influenciando com a sedução dela. Mas quem ela seduziu primeiro? A maior autoridade. Quem tinha poder para impedir foi dominado por ela. Porque o espírito de Jezabel, ele tem que dominar a cabeça. O líder da casa, o líder da empresa, o líder da igreja, o líder da equipe. Porque isso é uma regra básica. Uma regra básica. Conquiste o líder e você conquista os seguidores. Não adianta você conquistar os seguidores, você conquistar o líder que está à frente daquilo. E ela passou a ter um controle sobre o Acabe, que eu vou ler para você, que a Bíblia diz que nunca se viu uma coisa desse jeito. Você vê que é uma coisa espiritual. A fraqueza dele, o domínio dela sobre ele, foi revelando uma fraqueza. Provavelmente ele sempre foi fraco, mas aquele domínio foi achatando ele de tal maneira que ele se tornou um cara inerte, tão fraco, tão incapaz de reagir. E ela então usava do anel selo dele, da autoridade dele, para matar profetas, para gerar uma cultura onde as pessoas se dividiam.
Eles não aboliram totalmente a adoração a Deus. Ela simplesmente matava os profetas que tinham influência sobre o povo. Então ela foi matando todas foi tirando do caminho, trabalhando para tirar do caminho as peças importantes, porque o Acabe já estava dominado. As autoridades estavam dominadas. Mas ainda tinham profetas, então ela matava. Para que ela conseguisse, dia após dia, fazer com que aquela cultura do baalismo tomasse conta de toda a nação de Israel. Exatamente assim. E aí, então, preste atenção nesse versículo, que lá na frente, Acabe já tinha morrido, era o filho dele que estava no poder, que detalhe, ninguém conseguiu prevalecer. Quando se fala, porque como eu li para você, não bastando, né, a Bíblia fala, ele seguiu os caminhos de Jeroboão e ainda se casa com Jezabel. Esse casamento misto trouxe toda essa abominação para a nação. Porque ela foi seduzindo, ela foi dominando, e ele foi sendo subjugado sem perceber. Então aqui você também vê que o espírito de Jezabel é uma inversão de papéis. A autoridade, o homem que tinha, o Acabe que era o rei e tinha o poder, agora não tinha força. A sedução e o domínio dela fazia com que o que ela queria era que prevalecia. Na questão da vinha de Nabote, você vê claramente o tamanho do poder dela sobre as autoridades, sobre o próprio Acabe. Olha esse versículo. Quando Jorão viu, Jorão era o filho dele, estava no poder, já tinha morrido. Viu Jeú, perguntou, você vem em paz, Jeú? Ó a resposta do Jeú. Como, isso aqui tem que entrar, ó. Como pode haver paz enquanto continuam toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe Jezabel? Aí você tem que ir mais profundo. O pecado de idolatria, de acordo com a Bíblia, não é só você pegar um ídolo e tal. Um ídolo no coração é tão abominável para Deus quanto um ídolo na mão. Mas o pecado, ó, avareza é como pecado de idolatria, arrogância é como pecado de idolatria, vitimismo é como pecado de idolatria. A iniquidade, que é você ser praticante de algo, porque aquilo tomou seu coração. Aí O que é idolatria? São os pecados do coração, aquilo que você pratica. Aquilo que tomou seu coração, de maneira que aquilo se torna uma prática. E feitiçaria, só fazer os feitiços e tal. Eu vejo às vezes gente que tem um medo de despacho, tem um medo de tudo isso. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa. Se você acha que aquele despacho na esquina lá tem essa força toda, aquilo ali, uma pessoa que tem autoridade, está com a vida no altar, joga um azeite, ora com aquilo, quebra aquilo, limpa e a vida segue. A pior feitiçaria da rebelião. Rebelião é como pecado de feitiçaria. E a rebelião, às vezes você pode estar aí e dizer assim, ser contra e abominar tudo isso. E até ter medo.
Isso é uma pessoa rebelde no coração. O que é uma pessoa rebelde? É uma pessoa que sabe. Ela vai contra a palavra, ela ouviu a palavra, ela sabe o que está escrito, mas ela se rebela contra a palavra. E quando você se rebela contra a palavra, você se rebela contra a autoridade, você se rebela contra tudo que você não poderia jamais se rebelar. Você se rebela. O pecado de feitiçaria, a rebelião como pecado de feitiçaria. E ele está dizendo aqui, ó, como vai ter paz enquanto tem idolatria e feitiçaria? Você está vendo? Aqui você já vai entendendo, se aprofunda. Como é que eu vou ter paz na idolatria e na feitiçaria? Só que quando a gente fala de idolatria e feitiçaria, a gente já vai para quem tem imagens, para feitiçaria, para quem está fazendo suas magias, encantamentos. E a Bíblia vai apontar, o próprio Samuel está lá quando combateu o Saul, ele vai apontar o que realmente é mais sério. A idolatria e a feitiçaria, que muitas vezes é ignorada. Aqui ninguém está fazendo feitiço, não tem nenhuma imagem, nada disso. Mas pode ter muitos idólatras e feiticeiros aqui. Se eu não cuidar do meu coração, eu posso me tornar uma idólatra e uma feiticeira. Então eu vejo o Espírito Santo, ele trabalhando maturidade nas pessoas. Porque eu vejo pessoas tão crianças, tão imaturas. Elas não discernem o mínimo. Elas simplesmente não conseguem ver. E elas tratam como problema aquilo que está longe de ser o problema delas, aquilo que é visível e que mexe com as emoções delas. E elas ignoram o seu real problema. Ela conduziu a nação dominando Acabe para a derrota. Qual foi a marca do governo do Acabe? De seca, grave crise, perseguição, injustiça, assassinato de profetas, uma perseguição contra a igreja, a injustiça. Intimidou, como eu disse, autoridades, contaminou a nação e toda a família dela com a sua cultura maldita. E como consequência, toda a casa de Acabe foi destruída e eliminada. Os descendentes de Acabe foram todos eliminados. Todos eliminados. A ordem de Deus é para eliminar todos da casa de Acabe. E você vai ver, ó. Por acaso não ouviste, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Aqui foi Obadias, que era o gerente do palácio do Acabe, um homem piedoso, para mostrar também para nós que às vezes Deus vai nos colocar em cada lugar para que nós possamos corajosamente nos portar ali. E esse homem se portou, e ele fala que quando Deus manda Elias ir confrontar Acabe, o povo, e ele encontra Obadias, e ele fala, ó, vai falar para Acabe que eu estou aqui. E aí, enfim, tem todo um diálogo ali e tal, e aí ele fala, ó, por acaso não ouviste, meu senhor, o que eu fiz enquanto Jezabel estava matando os profetas do Senhor? Escondi 100 dos profetas do Senhor em 2 cavernas, 50 em cada uma, e os abasteci de comida e água. Quer dizer, ela estava matando e ele estava defendendo, ele estava protegendo, sabendo que se ela descobrisse, ele podia ser morto. Mas ainda assim, ele arriscou não só o emprego dele, que era um empregão,
O emprego de Obadias era um empregão, aquele emprego que todo mundo quer. Ele gerenciava todo o palácio do Acabe. O que não devia ser nada fácil, porque ele era um homem piedoso e estava convivendo num ambiente de Satanás. E, no entanto, ele não arriscou perder o emprego, ele arriscou perder a vida além do emprego. Mas ele fez. Quando viu Elias, disse-lhe, é você mesmo o perturbador de Israel? Aí o Elias responde, não tenho perturbado Israel. Elias respondeu, mas você e a família do seu pai têm. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Então significa que essas pessoas, e obviamente sim, porque você vai ver depois, que quando veio uma sentença terrível contra Acabe, ele se humilhou, vestiu pano de saco, etc. Mas depois voltou ao mesmo lugar, porque tem gente que é assim, ele conhece a verdade, quando a coisa arrocha, ele se humilha, põe pano de saco, mas depois ele volta para o mesmo lugar. Ele volta a viver do mesmo jeito, a fazer da mesma forma. Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você é a família do teu pai. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. A gente sabe qual é o caráter de uma pessoa através de 3 coisas: poder, dinheiro e sexo. Essas 3 coisas, elas são básicas, elas revelam o caráter de todas as pessoas. Todas as pessoas. Tem pessoas que têm um caráter imutável. O poder é para fazer justiça, o dinheiro é para fazer justiça. E sexo é lícito, é alinhado às Escrituras. Tem gente que poder é para ele e para pisar nos outros. Dinheiro é para ele e gira em torno dos seus prazeres. E sexo é sem temor. É sem temor. Ele se vende. Por causa do poder, por causa do dinheiro, por causa do sexo. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá que comem à mesa de Jezabel. Tudo dominado. Acabe convocou todo o povo de Israel, todo Israel, e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Aí Elias chega diante do povo. Qual a primeira coisa que ele faz? Ele confronta o sistema, a cultura estabelecida ali, que podia se dividir. Elias dirigiu-se ao povo e disse, até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Ou, depende da tradução, cochear, manquejar, que é a mesma coisa. Uma pessoa que oscila, ela manqueja, como um coxo. Tem um sentido de coxo. Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Por quê? Porque o povo sabia. O povo queria o Senhor, o Deus de Israel. Mas queria Baal. Ora, bolas. Baal é o Deus da fertilidade, é o Deus do dinheiro, é o Deus... Eu quero Baal. Então, eles se dividiam. Era a cultura que eles podiam servir a 2 senhores. A mesma coisa na igreja de Tiatira. Eu tenho contra você, que você tolera uma coisa que você jamais poderia tolerar. Você está vendo que tem uma dominação aí. Você está vendo que o povo quer o melhor dos 2 mundos.
E está criando-se uma cultura de que pode ter o melhor dos dois mundos. Que todo mundo pode ter Deus, pode viver e desfrutar das bênçãos de Deus, e ao mesmo tempo viver totalmente imerso na cultura. Eu tenho o que Deus me promete, tenho as bênçãos de Deus e alimento a minha carne. Mas o que começa no homem, não termina em Deus. E da carne, nada se aproveita. Se você está tentando aproveitar alguma coisa da carne, deixa eu te contar uma coisa, isso não é Cléo, isso é Bíblia. Nada da carne se aproveita. E o que começa no homem, o que começou em você, nunca vai terminar em Deus. Isso não é Cléo, isso é Bíblia. Bom, o povo está imerso na cultura, que pode ter o melhor dos dois mundos. Pode ter Deus, pode ter Baal. Pode ter as bênçãos de Deus em Tiatira e continuar vivendo conforme a cultura do mundo, conforme o mundo. O caráter fraco de Acabe destruiu com o seu destino. Ele não conseguia, que é outra característica do espírito de Jezabel, dominando a pessoa. Ele não conseguia dizer não para ela. E na igreja de Tiatira, claramente, o líder, o pastor, não conseguia dizer não para a mulher que se intitulava profetisa. A manipulação, ela pode fazer uso, além da sedução, do vitimismo, das intrigas. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Quando ele faz, é cometida aquela injustiça que foi a Jezabel. Mas o Senhor culpou Acabe. Igualzinho você viu acontecer com Davi. Os amonitas mataram Urias. Mas o Senhor disse que foi Davi que matou Urias com a espada dos amonitas. Porque para Deus, não é porque você não pegou a espada. São as suas intenções e motivações. Quando Davi mandou colocar Urias na frente da batalha contra os amonitas, ele sabia que ele ia morrer. E era o que ele queria, para tentar esconder o pecado dele. Que foi o maior problema dele. Foi ele não assumir responsabilidade. Isso para Deus é gravíssimo. Todo mundo acha que foi quando ele deitou com a Betseba. Não, foi quando ele não assumiu a responsabilidade. Porque no mínimo ele tinha que ter assumido. E ele tentou agora se esquivar de todas as formas para poder esconder o seu pecado. Isso para Deus é gravíssimo. Tem gente que acha que o pecado em si é o maior problema. Não, é quando você não se arrepende, você ainda quer esconder um negócio que agora, no mínimo, se você teve a coragem de fazer, você tem que ter a coragem de admitir agora, de assumir. Assumir responsabilidades. No reino é fundamental, isso é Bíblia. A mesma coisa, o Senhor responsabilizou Acabe mais do que a Jezabel. Porque ele tinha o poder. E se o anel de selar estava nas mãos dela, foi porque ele deixou. Ele viu, ele sabia o que ela ia fazer. E ele era o único que podia impedi-la.
E o Senhor vai mandar Elias confrontá-lo pela injustiça. Diga-lhe que assim diz o Senhor, você, presta atenção, você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade. Vem cá. Não foi nem a Jezabel, literalmente, que foi lá e matou o homem. Mas olha aqui, quem tinha responsabilidade era ele. Ele era o rei. Quando ele viu o que ela estava fazendo, ela mandou cartas, ela deu ordens para as autoridades. A cadeia, vai vendo? Para que as autoridades contratassem 2 homens, sem caráter nenhum, para mentir, para que eles mentissem, que eles ouviram Nabote blasfemar contra Deus e contra Moisés. Isso era contra a lei. E a punição era o apedrejamento. Os homens afirmaram que ouviram Nabote blasfemar contra Deus e contra o Moisés. Então a punição era o apedrejamento. Então olha só o que é a corrupção. Ela começa na cabeça, com a omissão. Agora, a mulher inescrupulosa faz uso, ela tem o que? A sedução e a dominação sobre ele. Agora, para com as autoridades, a intimidação. As autoridades, então, a cadeia, começa em Acabe, Jezabel, as autoridades. Agora as autoridades contratam 2 caras, eles ganharam dinheiro para mentir contra um homem justo. Após isso, agora vem o povo e apedreja ele. Está todo mundo no balaio. Está entendendo ou não? Você está acompanhando como é que é? A corrupção é assim. Exatamente assim que acontece. Ela vem vindo, e ela vai tomando conta de tudo. Todo mundo, numa proporção, começando a proporção maior foi do Acabe, que era o que podia impedir. E aí vem na escala, todo mundo teve consequências. As autoridades se submeteram, porque ela mandou a carta, contratem 2 homens para mentir. Por que eles fizeram? Eles tinham medo de perder o emprego? Provavelmente, mas mais que isso, eles tinham medo de perder a vida. E eles fizeram parte de um plano sórdido, onde um inocente foi morto simplesmente porque o fraco do Acabe queria a vinha dele. Ele cobiçou a vinha do Nabote. Então nós temos que entender tudo isso para a gente entender o que pode acontecer com a gente e ao nosso redor. Para que os nossos olhos sejam abertos acerca de nós mesmos, da nossa vida e de tudo que está ao nosso redor. Isso se chama discernimento. O que eu estou pregando para você é discernimento. Eu estou fazendo um caminho. Eu estou mostrando para você como a cultura se estabelece. O que é cultura? O que um espírito, porque o mundo espiritual é violento, pode fazer se você não fizer uso da autoridade que foi dada a você através de Jesus. Se você der lugar à carne, você dá lugar a um espírito demoníaco, um espírito de Jezabel. Tanto para atuar como para ser dominado, intimidado.
Você assassinou um homem e ainda se apossou da sua propriedade. Porque Deus leva em consideração as intenções e motivações. E o que você poderia fazer e não fez. Porque a Bíblia diz, se você sabe fazer o bem e não faz, você peca. Quem sabe o que deve fazer e não faz, peca. E acrescente, assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu. Aí tem toda essa história que você sabe, né? Que ele foi todo disfarçado e a flecha, que está escrito assim, foi lançada ao acaso, não tinha uma mira definida, encontrou na armadura dele uma brechinha. Porque todos os 70 profetas de Satanás lá tinham profetizado mentiras. E um chamado Micaías profetizou que ele não voltaria vivo. Tanto que ele ficou tão irado que ele prendeu o homem. Porque esse tipo de gente é assim. Quando você não fala o que ele quer ouvir, ele se vira em fúria contra você. Ele quer que você fale o que... Ele está errado, mas ele quer ouvir só coisa boa. Está escrito, ele falou assim. Eu já preguei isso aqui, sobre isso aqui, mas você pode ir lá ler depois. Acabe disse a Elias, então você me encontrou, meu inimigo? É isso aqui, ó. Vem cá, vem cá. Esse tipo de gente, toda vez que é contrariado, você é inimigo dele, está pegando no pé dele, você está querendo o mal dele, você está pesando a vida dele, você está contra ele. É tudo inimigo. Contrariou, virou inimigo. Contrariou, virou inimigo. Por isso que a Bíblia diz que o sábio ama a correção. O tolo nem tente corrigi-lo. Deixa ele para lá. Eu encontrei, ele respondeu. Por que você se vendeu? Ok. Tomado por Deus, Elias pergunta para ele. Por que você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? Por que você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? Está vendo? Ele usa a expressão, você se vendeu. Você foi dominado, intimidado, seduzido, e para não contrariar a Jezabel, você contrariou a Deus. Para não ir contra a vontade dela, você arruinou com a nação. Aí abre o leque. O que tem de crente vendido, para não perder o emprego, ele se vende para fazer o que o Senhor reprova. Para ter uma necessidade satisfeita, um interesse contemplado, ele se vende. E aí, ó, abre o leque. Quantas pessoas que têm se vendido. E quando você fala com ele, ele ainda vira assim, ó. Oh, mas queria que eu fizesse. Fosse imutável. Tivesse um caráter firme, que é o caráter de Deus. Eu ia perder o emprego, que perca. Eu não tenho conta para pagar. Vendido. Vendido. Eles ainda usam isso. Eu tenho conta para pagar, eu assumi um compromisso. Ah, então você vai fazer algo que é totalmente contrário às leis de Deus por causa de necessidades? Você não tem fé para confiar que fazendo a vontade de Deus você vai sair melhor? Isso aqui é clássico em dízimos e ofertas. A pessoa desvia o que é de Deus com a desculpa que ela tem uma necessidade. E aí a pergunta que a gente tem que fazer para ela, quando ela não tem, agora o negócio arrocha mesmo, ela não dá conta do básico, ficou melhor? Ou você crê e você sustenta
tudo através, toda decisão fundamentada na verdade, porque você crê que quando você faz o que é certo diante de Deus, Ele vai te socorrer, mas aí eu vou falar igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Repete para mim, prega para mim agora. Rei, se Deus quiser nos salvar, nos livrar, Ele vai livrar. Mas se Ele não quiser, vai mudar? Não, se Ele não quiser, aí a gente se curva diante da estátua. Está escrito isso na sua Bíblia? Não, está escrito o quê? Se Ele não quiser, não vai mudar nada. Nós não nos curvaremos diante da tua estátua. Eles ficaram furiosos. O rei ficou furioso com eles. E lançou eles na fornalha aquecida 7 vezes. Mas eles se venderam? Estava em risco o quê? A vida. O Daniel preferiu ficar quantos anos a legumes e água para não se contaminar? 3 anos. Ele se vendeu? Ele olhou para o seu conforto, para a sua necessidade, ele buscou facilidades? Não. São pessoas que têm um caráter imutável. Imutável. Tem a cultura do reino. Não tem negociação. Mas e aí, bispo, se tudo estourar? Você anda por fé. O justo caminha por fé. O justo sabe que é impossível ter perdas por agradar o Senhor, mas ainda que pareça que ele está sofrendo alguma perda, é inegociável. Ele morre. Quantos a história conta que morreram para não negar o nome do Senhor? Viram seus filhos morrerem para não negar o nome do Senhor. E o Senhor está à procura dessas pessoas. E ele... Por que você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? E ele diz, vou trazer desgraça sobre você, devorarei, como Deus usou a expressão, os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel. Sejam escravos, sejam livres, farei à sua família o que fiz a de Jeroboão, o cara que você estava seguindo também, tá? Filho de Nebate, e a Baasa, filho de Aías, que o seu pai conhecia muito bem, que inclusive foi ele que venceu. Pois você provocou a minha ira. Ó essa frase, por favor, pega isso aqui. Pois você provocou a minha ira e fez o que, gente? Fez o quê? E fez Israel pecar. Aí alguém vai dizer assim, mas peraí, o povo pecou porque quis. Não, presta atenção. Tem gente que se gaba de ser influencer, pioneiro, não sei o quê. Cuidado. Influencer do quê? Pioneiro no quê? Levantou que bandeira? Porque quando você tem uma influência, você é uma autoridade, você tem uma posição, e você cria uma cultura desalinhada da verdade, quando você influencia pessoas para o mal, meu querido, é exatamente o que você acabou de ler. Que você fez Israel pecar. Você fez Israel pecar. Às vezes eu fico olhando gente que está gerando cultura, influenciando pessoas. Elas não têm noção, porque elas são totalmente responsáveis por cada influência que ela causou.
Por isso que você está à frente de pessoas, você liderar pessoas, é um negócio seríssimo. Eu costumo dizer que a pessoa que se coloca, vamos falar do altar, e ela não é genuína naquilo, a fé dela não é genuína, o que ela ensina não é genuíno. Ela não, ou ela não acredita, ou realmente ela tem algum distúrbio seríssimo. Satanás tomou mesmo a cabeça dela, ela já está num processo de loucura. Porque se é Bíblia, não é Cléo. Se as minhas intenções e motivações não forem puras, eu sou responsável por intenções e motivações desalinhadas da verdade. Não adianta eu fazer a coisa certa com a intenção errada. Para Deus, as minhas intenções importam mais do que o que eu estou fazendo. O que eu quero atingir, o que me motiva, a minha intenção é mais importante para Deus do que o que eu estou fazendo. Isso é Bíblia. Não é Cléo. Tem escrituras que eu posso ficar horas fundamentando para você. Por isso que brincar com o mundo espiritual, você tem acesso à palavra e você vai para uma direção oposta, é uma mente débil, é inconsequência. É a pessoa arriscar a vida dela, já tendo, como Paulo disse, tudo que foi escrito para nos ensinar. Então, ela já deveria saber, se ela não sabe, que a história vai se repetir. Porque Deus é o quê? Imutável. Eu tenho horror a essa ideia de que o Deus do Velho Testamento é um, do Novo Testamento é outro. A informação hoje, a internet, ela mais tem, por um lado ela é muito boa, por outro ela confunde demais. Porque agora todo mundo tem um palco, tem um altar, tem uma tribuna, tem uma plataforma, e se sente no direito de sair ensinando coisas que às vezes você para e pensa assim, cara, você é doido. Você é doido. Você perdeu o juízo. Eu não dou conta disso nunca. Eu não quero estar em nada disso. Eu quero cumprir com aquilo que eu fui chamada para fazer. Eu não gosto dessas pessoas que estão o tempo todo em confusão e vai para lá e sabe, parece que quer aparecer da pior maneira. Eu tenho horror a isso. Tenho horror. Não é o que eu acredito, não é o que eu encontro, não é a minha visão. Eu acredito que todo mundo foi chamado para viver para Deus, para a glória de Deus, é o que eu encontro na palavra de Deus, e que nós deveríamos simplesmente pegar aquele versículo como lema, quer comais, quer bebais, ou façam qualquer outra coisa. Você é dentista, você é médico, você é advogado, você é construtor, você é pedreiro, você é confeiteiro, você é padeiro, você é motorista. Façam tudo para a glória de Deus. Levanta todo dia e viva
uma vida que o glorifica. Apenas revele Cristo da hora que você levanta, da hora que você vai dormir. Simplesmente deixa Cristo ser formado em você e revele Cristo. Nos negócios, na criação dos filhos, no seu lazer, em tudo é quem você é. Não existem duas pessoas. Existe uma pessoa. Uma pessoa, porque integridade significa ser um. Integridade é um. É você ser uma pessoa só. É íntegro, uma peça única. Então você provocou minha ira e fez Israel pecar. Já te ocorreu que na sua casa você pode estar sendo uma péssima influência, levando seus filhos a pecarem? Quando você é permissivo, quando você não ocupa o seu lugar de autoridade, a sua permissividade, que foi o que aconteceu com Acabe. O cara passivo, permissivo, dominado. E acerca de Jezabel, o Senhor diz, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Israel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe, os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade. E as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca, presta atenção, nunca, olha o que a Bíblia fala de Acabe. Nunca, para você ver o tanto que isso é considerado abominável para Deus. Nunca existiu alguém, ninguém, como Acabe, que pressionado, tem tradução que vai falar impelido, a mesma coisa. Pressionado por sua mulher, Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Os papéis foram invertidos, que é o que a gente vê muito acontecer nos dias de hoje. As mulheres que elas, para existirem, que é um absurdo, elas precisam tirar a força do homem. Um absurdo. Eu não tenho um mínimo de paciência com esse discurso. Falou essa coisa, estou em defesa da mulher. Eu falo, cara, sai da frente. Zero de paciência. Zero de paciência. Hipocrisia. Ninguém precisa defender a mulher. A mulher tem que se colocar na posição de mulher e homem na posição de homem. Simples, seja o homem que a Bíblia ensina, seja a mulher que a palavra de Deus ensina e nós vamos ter uma sociedade maravilhosa. Simples, simples, é tão simples. Mas o que acontece? Os homens estão se acovardando, estão sendo intimidados. Eles não conseguem mais ser homens. Agora eles estão tendo que ceder para essa cultura ridícula, dominada. Mas eu não posso continuar, porque eu tenho que seguir aqui, e nessa parte eu altero. Porque eu sou mãe de meninos, eu tenho 2 netos, eu amo os homens, eu tenho 3 netas, 2 noras, que são como filhas. Eu amo as mulheres, eu sou uma mulher, eu sou uma mãe. Eu amo ser mãe. Eu amo os homens, a força, a posição do homem. Quando o homem não ocupa o seu lugar, desequilibra a casa dele. Quando a mulher está estressada, enlouquecendo do jeito que está, porque ela quer estar num lugar que não é para ela. Ela ocupou um lugar que não é para ela. Ela está exausta. E deixa eu te falar uma coisa, preste atenção. Nós vamos ter que amadurecer. Porque, se eu perder meu polegar, presta atenção. Eu não consigo fazer isso aqui, desse jeito aqui. Então eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que começar a tentar me adaptar. Deixa eu ver. Não tem o polegar.
mas eu consegui me adaptar. Se corto o meu polegar, eu vou ter que ir me adaptando. Se eu tentar pegar aqui, ó, eu vou ter que me adaptar, ó, porque o ideal é que eu faça isso aqui, ó. Isso aqui, mas eu não tenho polegar, então eu vou ter que começar o quê? Tentar adaptar. O que eu quero dizer com isso? É normal, se numa casa faltou a figura masculina, vai ter uma adaptação, mas alguma coisa vai estourar. Se faltou a figura feminina, vai ter que ter uma adaptação, mas alguma coisa vai estourar. Então vamos parar de infantilidade. Ainda dá para viver sem o polegar. Tem um jeito. Você vai adaptando. E você não tem, a sua vida não acabou, porque não tem mais o polegar. Nós vamos ter que adaptar. Você vai ter que criar um jeito, ó. Ó, vamos lá, ó, vai criando, ó, vai criando. Aqui, um jeito, vamos, até, ó, vai ganhando força. Mas a minha vida não está destruída. Sim, a gente passou, todos nós temos uma história. Mas não é o fim. Dá para a gente ir se ajustando. E à medida que você vai entrando e conhecendo o Senhor, você vai encontrando a alegria do Espírito, o amor do Senhor. Você vê o quanto tem vida para viver. E aí o que você não aprendeu em casa, você não aprendeu com a ausência do pai ou a ausência da mãe, agora você aprende com o seu Pai eterno. Você aprende. E você vai sendo o quê? Curado. E a sua vida vai crescendo. E você constrói uma grande vida. Nós precisamos amadurecer. E parar de sermos essas vítimas eternas. Porque nós não somos. Ou nós vamos ser as autoridades lavadas e remidas no sangue de Jesus, ou nós vamos ser os pobres coitados que me faltou o pai, me faltou a mãe, me faltou oportunidade, me faltou isso. Nós não vamos sair do lugar desse jeito. Ou eu sou uma autoridade lavada e remida no sangue de Jesus, ou eu sou um pobre coitado que não dou conta de nada, que o mundo vai me dever a vida toda. Não. Vamos parar com isso. Não pega essa cultura que está aí, não. Quanto mais estão enfraquecendo os homens, quanto mais estão ficando com medo de ser homem. Isso é antibíblico. Isso é contrário à palavra. Isso é a cultura da Jezabel. Da dominação, da intimidação. Não preciso que ninguém me defenda. Eu só preciso ser quem eu fui criada para ser. Os meus direitos já foram concedidos pelo Senhor Jesus, porque ninguém deu mais honra e valor à mulher do que o Senhor Jesus. Ninguém. Ele mostrou o valor da mulher. Então, quando eu tenho um encontro com Jesus, eu encontro o meu valor. E à medida que nós vamos nos posicionando com equilíbrio, como a Bíblia nos manda, nós construímos uma sociedade abençoada. Ela está desequilibrada pelo óbvio. Pelo óbvio. Porque agora querem crescer abafando o outro. Isso não é bíblico.
Tem muito para falar a respeito disso. Mas vamos continuar aqui. Ele se comportou, o Acabe, da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e jejuou. Passou a dormir sob panos de saco e agia com mansidão. Mas só porque ele estava com medo, depois ele voltou a ser o Acabe de sempre. Então, a fraqueza da maior autoridade deu espaço para contaminação e destruição. O país chegou ao ponto que chegou porque quem tinha autoridade não exerceu. Não a exerceu. Então, tem famílias que têm chegado num ponto assim terrível. Ó, vai abrindo. Igrejas, equipes, empresas, porque quem tem o poder de ocupar seu lugar e fazer o que tem que fazer, não está fazendo. A fraqueza do Acabe arruinou com a sua família, com o seu reinado e com a nação. A inversão dos papéis causou um desequilíbrio na família, na nação, e tudo desabou. Essa é a cultura de Jezabel. Que alguns querem achar que ela ficou lá atrás nos dias de Elias e Eliseu. Jesus disse que ela estava bem viva na igreja de Tiatira. E quer saber? Fazia muito tempo que eu não vi o espírito de Jezabel tão atuante como eu tenho visto nos últimos tempos. E se nós, como igreja, não nos levantarmos e não nos posicionarmos como autoridades que somos, isso nos destrói. Destrói sua casa, destrói sua família, destrói seu destino, porque isso é Bíblia. O Senhor não falou só que ia destruir com a casa do Acabe. Ele falou aqui na igreja de Tiatira, para o anjo da igreja de Tiatira. Eu vou adoentar, eu vou lidar duramente com esse povo. Eles não vão escapar. Os filhos dela, os seguidores dela, quer dizer, quem é influenciado por ela. E nós vamos mesmo permitir que isso continue prevalecendo. Agora, ó, isso foi aberto, foi te dado visão, discernimento. Nós vamos permitir que essa cultura perpetue e continue, ó, crescendo, e eu não combato? Não. Ouça a voz do Espírito, porque eu vejo gente que está tratando como problema, que não é o problema da vida dele, não. Ele tem que entender essa palavra, mergulhar profundamente na revelação dela e se alinhar. Em nome de Jesus, amém? Obrigada, Deus.